Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda a quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom divertimento e um elevadíssimo teor de cultura. Desta feita temos uma pessoa que veio aqui não para oferecer um livro, e sim diversos, uma grande plataforma, uma miríade de exemplares que estarão disponíveis em breve. Aliás, eu agradeço muito estar lançando aqui no programa a ideia, a plataforma, é uma honra muito grande, Ednei. E vai propiciar acesso gratuito a um mundo absurdo de livros, mas eu vou deixar que ele fale. Meu caro, tudo bem? Tudo bem, Ralph. Ednei Procópio com vocês, editora Livros. Esse homem é incrível, ele tem uma editora que, aliás, desculpe o corpo presente, você é seguramente um dos mais respeitáveis editores que eu conheço. Muito obrigado. Apesar da tua pouca idade, talvez até seja por isso, né? É muito honesto, e não só honesto de propósito, como honesto de finalidades. Honesto na prática? Talvez. Exatamente. A praxis da honestidade. Que é tão difícil, né? Hoje achar alguém que pratique isso, que vivencie, talvez. E não só fale, né? Mas você é editor, quantos livros você tem editado? O teu livro? Aliás, como escritor, eu tenho 4 livros publicados, né? Como escritor. Eu ganhei este livro que já foi para o mercado há alguns anos, né? Isso. Que é o Quadri. Eu lancei ele em 2016 na Bienal do Livro. O Tabuleiro Mágico, olha, ficou lindo, uma edição, foi pela Livros? Pela própria Livros. Por coincidência. Olha que coincidência Só boa. faltava. Mas esse livro aí é um romance. Fantástico, hein, velho? É um livro de ficção, ao contrário dos outros 3 que são de não ficção. Na verdade, são 5 livros. Um de poesias. Deixa eu falar, você também é poeta, né? Eu escrevi poesias e um romance publicados. E mais 3 livros na área técnica de livro digital. Construindo uma biblioteca digital, de 2005. O livro na era digital, de 2010. E a revolução dos e-books, de 2000 Bom, você é palestrante na CBL, né? Eu ministrei palestra na Câmara Brasileira do Livro, na Escola do Escritor, em vários lugares, assim, no Brasil todo. Já é uma referência, sem falta modéstia, já é uma referência. Na área de Você livros, saiu na frente. Na área de livros digitais, eu acho que sim, porque desde 98 que eu trabalho com o assunto, mas eu não sei se o pessoal me ouviu, não, viu? Não, eu me lembro justamente que acho que foi você quem me explicou o que seria isso. O livro digital? O livro não, digital, mas quando eu comecei a falar de livro digital, em 96, sei lá, 98, não, perdão, 2005 mais ou menos para frente, eu fui considerado o profeta do apocalipse, né? Porque eu falava de livro digital, falava da questão do livro impresso, e o pessoal dizia, não, o livro impresso nunca vai acabar. E eu dizia, quem disse que o livro impresso vai acabar? Eu estou dizendo que o mercado editorial e a indústria gráfica vai uma hora entrar em colapso. Dito e feito. Não, mas isso tem a ver com o digital, né? Tem aqui o mercado de impresso, que temos um problema estrutural, e tem o mercado de livros digitais, que é um mercado nascente. Não, e tem um outro problema que eu acho que o livro impresso produz, que é o espaço, né? Espaço físico, átomos. O espaço físico. Diferente dos livros digitais, tá lá, né? Que são armazenados em nuvem. Inclusive hoje um dos maiores problemas do mercado editorial de livros impressos é a logística. Em resumo, muitas editoras grandes, chamadas grandes editoras, elas deixaram de enviar livros para as distribuidoras, que por sua vez mandava para as livrarias, e passaram a mandar livros das editoras direto para as livrarias, e aí elas meio que minaram o poder da distribuidora. Quando você tira o negócio da distribuidora, você causa um problema de distribuição logística e de logística. Então hoje a gente tem um custo muito alto de logística que ninguém paga. Você, durante um certo período, você enfraqueceu as distribuidoras
Quando você enfraquece ela, a maioria das distribuidoras fechou, sobraram poucas. E aí esse custo da distribuição ficou para a editora. Hoje, que a gente está com uma estrutura aí econômica difícil de trabalhar, a gente não tem como pagar essa logística. E a logística é o custo Brasil? Eu não sei se é o custo Brasil isso não, porque não tem imposto, né? O custo Brasil, normalmente você O livro, pelo imposto, de fato, você tem razão. O livro impresso não tem imposto como produto e nem no papel. Mas você tem o custo da logística, sim. E o custo da logística não é barato. Eu acho que o custo, para encerrar, hein? Senão a gente não fala da plataforma. O custo, na realidade, o custo principal da venda do livro, e por isso que a internet floresceu, Sei. na minha opinião. Sei. Eu não sou muito do ramo, você é. Entendo. Está no comissionamento que as editoras têm que pagar para as livrarias, que eu acho um absurdo. Isso, mas as livrarias sempre tiveram lá os 50% delas e as distribuidoras os 10%. Ué. E aí você acabou com 10% da distribuidora, é nesse momento que a logística se torna mais caro e livraria não paga a logística. E outra coisa, só para terminar, é engraçado que sempre ouvi dizer, dentro do mercado dessa fatia do bolo aí, né? Mas pô, a livraria sempre ganha mais. Ok, 50%, a livraria de fato sempre teve o maior percentual. E hoje a gente vê as livrarias, elas não conseguem se manter vivas, abertas, e as que estão abertas estão com dificuldade de caixa para pagar as editoras. Isso aí vem aquele problema, a livraria não tem lucro porque não vende, quando vende com um certo prejuízo, com aspas aí, Isso. porque não consegue pagar os seus próprios custos. Aí o leitor também não vai comprar porque o livro está muito caro, isso é um círculo miserável, né? É o que o Bill Gates chama de espiral negativo. Tem como reverter isso, mas com muita coragem. Bom, meu caro, acho que é a primeira vez que vem alguém, bom, você já veio como editor aqui, né? É. Mas você não vai falar de um livro, como eu já disse para eles. Conta essa história da plataforma, você está lançando, está em vias de lançar, Isso. Plataforma Digital para Todos. Eu criei uma biblioteca, na verdade eu já tive uma biblioteca que eu criei em 2000, uma biblioteca digital, e ela ficou no ar até 2009. Tá? Eu criei uma biblioteca numa época em que não tinha banda larga, por exemplo, ou a banda larga não era tão larga assim. Não era tão disseminada. Não era. E ali nós tínhamos aproximadamente mais de 1000 títulos gratuitos e naquele período de 2001 até 2009 nós tivemos 6 milhões de downloads. Nossa. Eu consegui, na época, colocar a biblioteca digital em primeiro lugar na Google, no ranking da Google, com a palavra-chave e-book. Em 2009, eu criei a Livros, a editora Livros. Então, o que eu fiz? Eu abri mão dessa biblioteca e fiquei cuidando só da editora e do selo editorial Livros. De 2009 até 2018, a gente publicou 500 títulos. Pelo selo Livros. Mas aquela ideia da biblioteca digital ficou ali guardada. Latente. Ficou latente. Eu nunca desisti da ideia da biblioteca digital. Publiquei um livro chamado Construindo uma Biblioteca Digital. A minha inspiração ela vem do seguinte: existe uma lei que foi sancionada durante o governo Lula que diz que até 2020... Eu acho que foi em 2010, essa lei é de 2010, portanto a gente tinha 10 anos, e ela diz o seguinte: todas as escolas públicas e privadas são obrigadas a ter uma biblioteca anexa. Em 2010, quando eu lancei o livro na era digital, eu pensei, eu duvido que em 10 anos todas as escolas públicas e acho difícil também as privadas terem uma biblioteca anexa. A ideia é boa. De ideias boas o inferno está cheio, dizem. Elas não vão conseguir. Se a gente não consegue zerar o número de municípios que não tem biblioteca, ou o número de municípios que não tem escola, como é que a gente ia conseguir anexar uma biblioteca de tijolos a cada escola? A ideia é boa, não é ruim. Mas eu pensei que a gente não ia conseguir. E tem outros fatores aí. E aí eu pensei, bom, peraí, mas a gente não consegue colocar uma biblioteca de tijolos do lado de cada escola. Eu acho que a gente não consegue isso ainda.
Mas e se fosse uma biblioteca digital? E se cada escola tivesse uma biblioteca digital? Quando eu comecei a trabalhar com livro digital, você não tinha os tablets. O que você tinha é aqueles palm tops, que as telinhas eram pequenas, não dava nem para ler. Hoje em dia você pega um celular, tem uma tela gigante. Quase uma página de livro. Até dá para ler, né? Sim. O ideal é um tablet para ler, mas o smartphone que tem aquela tela menor, dá para ler. Então, se hoje a gente tem esses dispositivos, os e-readers, os tablets, os smartphones, e eles são de fácil acesso, e a gente já tem a internet, que também já evoluiu bastante, então acho que agora a gente conseguiria colocar uma biblioteca digital anexa a cada escola. Essa é a ideia básica. E todas as escolas têm computador e hoje está disseminado nas salas de aula, inclusive. Nos grandes centros urbanos, sim. Fora dos centros urbanos é mais difícil. Quando ela estiver efetivamente funcionando, a biblioteca digital, o acesso, como é que vai ser? Vai ser para todo mundo? Tem alguma faixa etária que você delineou? Como é que... O projeto se chama... a minha vontade é criar, o meu desejo, meu sonho é criar uma biblioteca pública digital. E eu tenho a mania de ter sonhos grandiosos, assim. Pequeno com sonhos grandiosos. Pois é, essa mania da gente de querer ser. E aí, a minha ideia é criar uma biblioteca... Eu quero criar a maior biblioteca pública digital do Brasil. Essa é a minha vontade. E para você criar uma biblioteca pública, você tem que observar que o público leitor, ele consome livros grátis e emprestados. Então, todos os livros de lá têm que ser grátis. Porque é um serviço público, não é um serviço privado. Aí você pretende... Existem plataformas privadas que são bibliotecas digitais e que alugam livros. Tudo bem, é um modelo. Mas o modelo que eu quero criar não é esse. O modelo que eu quero criar é uma biblioteca pública, onde você vai até essa biblioteca pública digital e você empresta o livro gratuitamente. É essa a ideia. E aí eu creio que eu vou atingir, que esse projeto atinja mais o público estudante, ou o público que está ali do lado da escola, né? O professor, o aluno e de repente até os pais dos alunos. Porque quando você fala que vai colocar, só não entendi uma coisa, por que você tem que emprestar o livro, ou é um termo eufemístico que você criou? Porque você vai emprestar, mas o livro está lá, o cara vai lendo... Isto. Está disponível. Emprestar Por que o termo emprestar? Não, emprestar é o modo de dizer. A gente tem essa mania de mimetizar tudo. Então, se você pegar uma biblioteca privada, digital e privada, geralmente existem algumas, eu não vou citar para não fazer propaganda deles, mas você literalmente pega o livro digital emprestado. Quando encerra um período de tempo, o livro some do seu tablet, tá. né? É como se fosse uma espécie de uma Netflix, assim, onde você assiste e daqui a pouco o filme some dali. Você não faz o download do filme. É nesse sentido. Então a biblioteca digital, ela vai literalmente emprestar o livro para esse público leitor. Agora, se ele vai devolver, não vai fazer diferença nenhuma, porque é só copiar e colar, então realmente não... Então esse digamos... Agora, o empréstimo digital, é óbvio que o usuário tem que entrar, colocar o nome dele, se inscrever, ir lá naquela estante e baixar o livro que ele quer ler. Isso com certeza vai acontecer. Quer dizer, esse é o teu grande diferencial, presumo. Eu não sei se a gratuidade ela é o diferencial, porque já existem muitos sites que já distribuem livros gratuitos. A questão é que tem muitos sites na internet que você vê que te dá livro gratuito, mas você não sabe a procedência dos livros. Porque você não sabe se o livro é passível de direito autoral ou não. Ninguém, se você for em qualquer site que distribui e-book gratuito, o cara não coloca assim, clique aqui, baixe livros piratas já. Gratuito. Eles não avisam para você que é pirata. Então o leitor, muitas vezes, ele não sabe se aquele livro que ele está baixando gratuitamente é um livro pirata ou não. Mas até porque não é de responsabilidade dele saber isso. Não, algumas pessoas tentam, tem um viés de direito aí que fala, não, vamos criminalizar quem baixa. Não dá para você criminalizar quem baixa. Desculpe te interromper. Tem que criminalizar quem hospedou o livro. Lógico. Porque é o que eu te disse, por exemplo, tem alguns livros que você vê lá, e-books grátis, baixe já. Aí você clica e você baixa. Bom, você sabe se, por exemplo, Quadri,
Como é que o leitor vai saber que o quadrinho que está ali dentro, baixado de graça, é pirata ou não? Não tem como saber. Então o nosso diferencial é, todos os livros que estiverem dentro da nossa biblioteca, é certeza absoluta que eles podem ser baixados gratuitamente, porque eles não são passíveis de direito autoral. O Ednei Procópio se responsabiliza por isso. Sim, se está naquela estante é porque você pode baixar. Baixe. Nós temos a autorização, ou são livros em regime de domínio público, que são aqueles livros que são, perante a lei, são livros realmente que você pode usar, não tem problema. Agora, um outro diferencial é o seguinte, eu vejo que tem muitos, no caso dos livros em regime de domínio público, eu vejo que tem muitos livros que você observa que está em regime de domínio público, mas você não sabe também a procedência. Você não sabe se aquele texto é realmente o texto, sei lá, do Machado de Assis. Você não tem certeza se aquele texto... Você acha que pode ser um texto conspurcado? Pode ter um texto, sim, porque na hora que você converte, ou copia, ou cola, ou manipula o texto digital, talvez aquilo tenha sido deturpado. Então, também não tem como desculpa saber. Desculpa a pergunta, você está falando isso porque você já presenciou isso ou porque você acha que pode acontecer? Sim, eu já peguei textos da internet que, por exemplo, um capítulo todo sumiu do livro. E aí, o livro baixa o livro de graça, tá lá, Machado de Assis, a gente sabe que é domínio público, ok. Você baixa o livro, tá faltando uma página. Você vai reclamar para quem? Para o cara que te deu de graça o livro? Não tem como. Então, um outro diferencial é que a gente vai homologar literalmente o livro, a gente vai certificar o livro. Ou seja, quando você baixar, com certeza absoluta, aquele livro é o do Machado de Assis e o texto está lá integral, em sua integralidade. Tanto em termos de quantidade, quanto em termos qualitativos, né? Não houve nenhuma deturpação do texto. Você pode baixar que aquele texto realmente é certificado. Esse é outro diferencial. Tem mais um diferencial? É um dos. Então, pode falar outro. A quantidade de... A hora é tua aqui. A quantidade, por exemplo, a nossa lei diz que escritores que morreram há mais de 70... num período de 70 anos, nós estamos em 2018, então lá para 1930 para frente, ou 1940 talvez para frente, para trás, todos os livros escritos por esses escritores já estão em regime de domínio público. É uma infinidade de títulos, porque a história do livro no nosso país, ela começa em 1808, com a chegada da família real, que traz uma biblioteca privada, uma biblioteca familiar para o Brasil. De peso. E peso no navio. E esses livros, mais tarde, eles viram o acervo da Fundação Biblioteca Nacional, que foi uma das nossas primeiras bibliotecas. Mas nós, naquela época, não podíamos publicar livros. Depois de um período é que o Império... a coroa portuguesa permite, a partir de agora você pode publicar livro aí no Brasil com as gráficas, com as prensas disponíveis no país. E aí começam a nascer, ainda não editoras, mas parque gráficos. Não é esse o termo, porque o termo parque gráfico ele é muito moderno. Porque se prestavam mais para jornais, revistas, né? Isso, e aí livros. Então, se você parar para pensar bem, a história do livro no Brasil tem 200 anos no máximo. Eu calculo 100 anos. A história do Brasil é muito recente de livro. Mas a quantidade de escritores é grande, é imensa, né? Então, e é interessante, não ruim, que a quantidade de escritores cresce, mas o de leitor continua a mesma, né? Isso, boa. A ideia, então, final é incentivar a leitura e criar novos consumidores. Eu acho difícil criar, porque quando você dá o livro gratuito, como foi feito nos últimos 20 anos, que o consumidor de internet baixou o livro pirata, parece que o livro perde o valor dele, o valor de mercado. Apesar que não é só esse o problema, nós temos outros problemas. Por exemplo, o livro no Brasil ele não tem valor por conta de um regime de consignação, por exemplo. Antigamente, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, os livros eram todos comprados literalmente pelas livrarias. No momento em que o livro era comprado, o livro tinha um valor. Aí veio alguém e teve a brilhante ideia de criar um tal de um regime de consignação. Ou seja, a gente paga quando vender. Nesse momento o livro perde o valor dele. Então tem essa questão de valor. Então a gente tem que ensinar
o público a consumir o livro e valorizar o livro, dar valor ao livro. Você sabe que essa sempre foi a minha luta, que eu sei que é quase inglória, infelizmente, mas não vou perder a vontade de lutar, que é o livro infantil. Eu sempre imaginei, sempre batalhei e acredito ainda que o leitor infantil é que vai fazer o leitor adulto, vai criar a base da leitura adulta. Interessante. Mas é interessante, sem dúvida, porém vai comprar um livro infantil na livraria. É o mais caro de todos, 45, né? 50 reais, aí vem aquelas histórias, não, mas sabe o que é? Tem muita ilustração, tem muitas fotos, 4 cores, e senão a criança não chama atenção, parará, parará, parará. Pô, tá brincando. Quem determina o preço de capa do livro no Brasil é o editor. É a editora, é ela quem determina. Sim, mas ela tem uma planilha não de é custos, né? Você sim, sabe disso melhor do sim, que eu. Não é o leitor, não é a livraria, não é a distribuidora. Quem Sim. determina é a editora. E a editora, ela determina nesse fracionamento que a gente tem, que já é velho e arcaico e ninguém quer mudar, porque você vê muita gente discutindo o cheiro do papel, mas no mercado eles não... Nós do mercado, vou ter que me inserir nisso, infelizmente, mas eu não faço parte desse bolinho que decide aí como é que vai ser o negócio. Ninguém quer decidir, ninguém quer sentar e conversar, por exemplo, a respeito dos percentuais de cada um. Né? Existe até uma ideia de precificar o livro ou de tabelar o livro pelo preço de capa. Bom, você fixar um preço de capa do livro e dizer este é o preço e ninguém pode vender mais caro ou mais barato, não resolve o problema. Não, porque aí você perde as diretrizes de mercado. Você tem que discutir, é o seguinte, quem são os players? Em primeiro lugar, então nós temos aqui o escritor, a editora, a distribuidora, a gráfica e a livraria. Alguns só para citar. Vamos colocar o distribuidor também, que ele ainda Não, existe. nós temos que colocar por conta da logística. Editora não tem dinheiro para bancar logística. Mesmo as grandes, elas tentam o tempo todo terceirizar a logística. Claro que muitas editoras, quando atingiram o ápice da sua economia, ela pegou e falou, não, deixa que eu faço a logística e o estoque. Editoras grandes. Mas depois elas perceberam que não é um bom negócio, então elas terceirizam novamente. Então o distribuidor é importante. E aí, a gente estabelecer os players, a gente tem que estabelecer o percentual de venda. Então é o seguinte, 30% é para o Ralph, 30% é para o, sei lá, em torno de 10% é para o autor, em torno de 40% é da livraria, no máximo. Vamos dar 20% para a distribuidora, porque 10% é pouco, e quem carrega a caixa de livro é a distribuidora. Essas questões têm que ser resolvidas e no Brasil ninguém discute isso. E não se debate isso, nem na CBL. Na Câmara eles têm alguns tipos de debate, mas a Câmara ela não atua, pelo menos eu enxergando de fora, falando de fora porque eu não posso falar em nome da Câmara em hipótese nenhuma. Mas olhando de fora, ela não fala como se ela fosse uma Câmara setorial do comércio de livro, entende? E normativa, né? E normativa, eu acho que a gente precisava de algumas resoluções e isso tem que ser feito por algum órgão que seja talvez governamental ali, que talvez seja... Não gostei dessa ideia. Viu? Não, ela não é boa, mas para ter força de lei, é isso que eu quero dizer. Porque também não pode, porque nós vivemos um livre mercado, entende? Então tem esses conflitos de, bem, a ideia é a seguinte, nós vivemos um livre mercado, nós somos um país que tem uma economia voltada para o capitalismo, ok, mas dentro da indústria e do mercado de livros é cada um por si, Deus por todos, não existe resoluções normativas para o comércio de livros. Mas eu acho então o que a gente quer? A gente quer ser cada um por si, Deus por todos, um país capitalista e está tudo certo, ou a gente quer ser um país onde existe aqui algumas regras? A gente tem que estabelecer, a gente tem que, o que é que nós queremos? Bom, eu quero um livro mais barato. Para a gente ter livro mais barato, a gente vai ter que ter 3 eixos aí. Primeiro, a gente tem que formar mais leitores. Nós somos hoje 40... Mas, meu caro... Nós somos hoje, só um instante, nós somos hoje 40 milhões de leitores, dos quais apenas 20 milhões compram livros. É isto. Nós temos que... acho muito, 20 milhões por metade. Mas o ideal... Metade da população. Nós tínhamos que dobrar isso. Então nós tínhamos que ser 80 milhões de leitores de livros e no mínimo 50 milhões que consomem livros. Só aí a gente já aqueceria o mercado. Então um eixo é formar leitores. E daí vem a minha ideia da biblioteca digital. Isso que eu ia falar. Então, a biblioteca vai ser fundamental para isso. Sim, não, tem que ser. E aí, o segundo eixo é essa questão dos players. Quem são os players e quanto cada um ganha para todo mundo ganhar. Porque tem muitas editoras
que vendem livros direto para as livrarias e acaba com o comércio dentro da distribuidora. Tem vários problemas desse tipo, entendeu? Nós passamos de uma fase em que muitas editoras vendiam exemplares a preço de banana para as livrarias online, por exemplo. Aí você fala, oh, muito bom para o leitor. Sim, de fato é muito bom para o leitor, só que foi péssimo para a livraria física. Então a gente tem que ter uma equanimidade, né? A gente tem que equalizar de alguma forma para que todos ganhem e o mercado se fortaleça. Enquanto esse mercado manter essa ideia, essa política de cada um por si, Deus por todos, e deixa eu ver aqui quanto eu ganho mais, e não pensar no mercado como um todo, o mercado vai continuar em estagnação. E capenga, né? E capenga. Porque eu tenho uma editora e você tem uma editora. Bem, nós temos que parar com essa coisa de que você é o meu concorrente. Nós temos que parar com isso. Isso é uma ideia que acaba atrapalhando todo mundo. Você é editor? Eu sou editor. Nós fazemos parte do mesmo mercado. Que tal a gente equalizar esse mercado e todo mundo ganhar? Que tal a gente sentar e falar, olha, vamos fazer o seguinte, então tá bom. Nossa missão é dobrar o número de livrarias físicas no país. É esforço de todo mundo, não é o esforço de um só. Porque existem algumas livrarias grandes que elas são milionárias porque pegaram dinheiro com o BNDES. Se eu tivesse dinheiro do BNDES, a minha editora não seria pequena, ela seria uma editora grande. Mas seria grande devedora. Uma grande devedora. Provavelmente. E corre o risco de parar corre o risco de parar na Lava Jato. Mas você não é amigo do presidente. Quem mandou você estudar? Quem mandou, né? Escuta, deixa eu falar um negócio. Nós estamos encerrando, infelizmente. O papo está ótimo, flui, né? Só queria... Como é que as pessoas vão fazer para acessar a plataforma? A biblioteca não está no ar, tá? Ainda. Nós estamos construindo a biblioteca, mas a gente colocou um projeto dentro de um site que é o Catarse, catarse.me. Catarse, está no vídeo. Catarse. Isso, que é uma plataforma que faz arrecadação de fundos, vaquinha virtual. Como é que? Crowdfunding, financiamento coletivo, onde as pessoas podem colaborar. As pessoas que colaborarem, a gente vai pegar essa verba e a gente vai usar para o sistema que a gente está desenvolvendo para criar a biblioteca digital e a gente vai usar parte dessa grana para publicar os livros com qualidade. Vai ter ficha catalográfica, vai ter ISBN, vai ter tudo que um livro precisa aí. Cara, eu quero declarar de público que você tem o nosso apoio e principalmente os nossos melhores fluidos para que você tenha muito sucesso e você, além, como eu já falei, é um cara respeitável, respeitado. Muito obrigado. E quase utópico, quase quixotesco. Mas eu espero que você, dentro dessa utopia... O Don Quixote vai estar lá. Exatamente. O Don Quixote... Don Quixote vai estar lá na Pelo menos, com certeza. Né? Exato. Mas eu espero que dentro dessa utopia você consiga livrar-se de todo o peso que seguramente vai cair sobre você e você tenha um merecido sucesso. Conte sempre conosco. Tá bom, muito obrigado. Temos que agradecer. Muito obrigado mesmo pelo espaço, isso é importante pra gente, e obrigado pela amizade, enfim, espaço gratidão. Você sempre terá. Obrigado. E felicidades com o quadri também. O quadri, o Tabuleiro Mágico, é um livro que em breve vai ganhar um jogo de tabuleiro, mas eu deixei um pouco de lado para poder cuidar da biblioteca. Valeu. Pessoal, conversamos com Ednei Procópio, um ilustre editor, escritor, poeta, também utópico, que nos deu a honra de lançar no programa a Biblioteca Digital para Todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Felicidades.